Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Amém. Todo mundo feliz com Jesus, não, amém? Nós estamos aí passando por esse momento maravilhoso de frio, aí a gente usa blusa, aí esquenta, aí a gente tira a blusa, mas está frio do mesmo jeito, não é verdade? Louvado seja Deus por esse tempo maravilhoso, de paz para a nossa casa, de paz para a nossa família. Temos uma notícia boa, né, que eu acho que toda a igreja já sabe, que o filho do Rafael já está aí para todo mundo ver o rostinho dele, né? Maravilhoso, ele nasceu sexta-feira, já mandou a fotinha. Depois, que à medida que a gente puder fazer uma visita para ele, assim que ele liberar também, né? Porque hoje é tipo isso, deixa o menino ficar lá curtindo a mãe, né? Engordando, aí a gente vai lá levar um presentinho para ele. Vamos ficar de pé, vamos dar início a este culto maravilhoso. Você e a sua família, a sua casa, na presença do Deus Altíssimo, do Deus maravilhoso. Vamos inclinar os nossos ouvidos, nosso coração à presença de Deus, cultuar ao nosso Deus que é vivo, santo e é digno de toda adoração. Amado Deus, em Tua doce presença nós estamos aqui essa noite para glorificar o Teu nome, para Te engrandecer, para Te adorar, nessa oportunidade que temos na nossa vida de estarmos mais uma vez em família, família de Cristo, família e corpo reunidas para cultuar ao Senhor. Te louvamos, Espírito Santo de Deus, pelos nossos irmãos que ainda não se achegaram, mas estão se deslocando, que estão no caminho. Amado Espírito Santo de Deus, nós estamos orando por esses e também por aqueles que estão se reunindo em outros lugares, em outros ambientes, em outras igrejas, em outras casas. Nós te louvamos como corpo de Cristo, Pai, para que a Tua glória seja levantada sobre essa nação, para que a Tua glória seja levantada sobre este país, Espírito Santo de Deus, sobre essa cidade, sobre este lugar, sobre essa rua, sobre as nossas casas. Te louvamos porque assim a Tua palavra nos indica. E Espírito Santo de Deus, nós oramos para que haja paz, paz sobre essa nação, paz sobre essas ruas, sobre essas casas, paz no nosso interior, para que possamos saber que o Senhor está no nosso controle, no controle das nossas vidas. Amado Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque podemos estar diante do Senhor como justiça de Deus, como pessoas que são lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro. E Espírito Santo de Deus, a acusação não pode reinar na nossa vida, porque o Teu reino está em nós. É assim que te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, igreja? Dê a paz do Senhor Jesus Cristo para o seu vizinho, se você já não deu, se deu, dê de novo. Deseja a ele a paz do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês fala sobre paz também, né? Nós temos aprendido e desenvolvido paz para sabermos que os filhos de Deus precisam de entender que a paz está neles e que o ambiente é promovido pela paz que você determina. Então, se você determinar que vai haver paz, vai haver paz. Amém? E paz, como eu digo aqui, pastora Lourdes, não é ausência de conflito, muito pelo contrário. É conhecendo o conflito que se manifesta a paz. É conhecendo o tamanho da tempestade que eu digo a ela, sossega, porque o meu Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, o conflito é interno, nossos conflitos, as nossas brigas internas, elas determinam se vamos conhecer a paz naquele ambiente ou se vamos conhecer a discórdia, as dissensões, as brigas. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Louva a Deus por esse texto, louva a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui há muito tempo, mas até hoje a gente fica lendo e vamos sendo justificados, não é verdade? Aqui no capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Todos acharam, amém? Aí diz assim na minha tradução, ó, justificados, pois, mediante a fé. Diga comigo assim, fé. É mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé no Cristo, temos paz com Deus. Agora uma paradinha aqui para nós. Se eu tenho consciência que estou justificado mediante a fé no Cristo, eu tenho paz com Deus, todos os ambientes que eu estiver, eu posso fazer manifestar a paz. Amém? Tanto que, se você não entende assim, dessa maneira,
Muitas das vezes a gente recorre a Deus para que Deus venha manifestar a paz. Eu peço a Deus que venha com paz. Deus já veio com paz, amém? Jesus Cristo fala assim, ó, eu vos entrego o meu reino, porque o meu reino é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses são 3 atributos do reino de Deus. Justiça, e ele diz aqui, pela fé eu sou justificado, amém? Justiça, paz, que pela fé eu também tenho paz com Deus. E alegria, porque eu sei que independente da manifestação do ambiente, eu tenho alegria, porque eu tenho paz. E porque eu sou justificado, amém? Então o que você pretende? Eu pretendo viver em paz. Independente de conflitos, eu pretendo viver em paz. A gente vive em um mundo que as pessoas têm, infelizmente ou felizmente, esse negocinho chamado celular, e hoje elas querem qualquer resposta, elas não perguntam mais para a Bíblia, não perguntam mais para o Espírito Santo, e virou a resposta imediata. Talvez as dúvidas para as coisas deste mundo, talvez, mas o Espírito Santo continua sendo o Espírito do Reino de Deus que me produz alegria. Eu não preciso de ter pressa para produzir qualquer coisa que venha, inclusive semear contra a minha paz. Somos nós, muitas das vezes, que semeamos contra a nossa própria paz. Estamos em ambientes que devemos promover a paz e nós semeamos contra a própria paz. Isso na família, no trabalho, seja onde for. A Raquel estava me comunicando hoje mais cedo. A Raquel gosta de conversar, minha esposa. E ela vai falando e aí eu vou aprendendo. E ela falando sobre as situações da empresa, a empresa que ela trabalha lá não é muito pequena, uma empresa um pouco grande, e assim, são inúmeros os números de situações que poderiam convidar a Raquel para um ambiente de falta de paz. Né? Inúmeros são os ambientes. A relação com o infinito número de pessoas vão te convidar para você sair da paz, para você buscar qualquer tipo de argumento. Assim, deixa eu descobrir na IA aqui como que eu faço para envenenar esse irmão. Misericórdia, não é verdade? Misericórdia. Mas, às vezes, aquele ambiente, ele não está te convidando para o conflito. Ele está te apresentando o conflito para que em você manifeste a paz. Amém? Aí o escritor aqui, o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, diz, justificado você já é, mediante a fé. Creia nisso que você é justificado. Você não precisa de andar nesse ambiente. Você não precisa de viver com os seus olhos nesse ambiente. Os seus olhos são bons, logo teu corpo todo é luminoso. E justificados mediante a fé, você tem paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. A falta da paz que o apóstolo Paulo estava relatando aqui, era que as pessoas tinham dúvida se poderiam ter acesso a Deus ou não. Acesso à graça ou não. E ele está dizendo assim, se pela fé você crê que você é justificado, você tem acesso, por intermédio de Jesus Cristo, à própria presença de Deus, a esta graça. Ele vai dizer assim, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória. Qual a glória? Essa que está manifesta hoje, tá? Diga para o seu vizinho, esta que está manifesta hoje. Essa é a glória de Deus, manifesta hoje, para aqueles que nasceram de novo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque tem alegria. Diga assim, porque tem alegria. Isso, aí ele diz assim, porque eu glorio até nas tribulações. Que coisa é essa? Vou gloriar nas tribulações? Vou, porque eu tenho alegria com elas. Ela vai dizer assim, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, viu, meus irmãos? Porque a esperança está intimamente conectada à fé. Não é aquela esperança de que eu vou sentar, vou deitar na rede lá do Idelison e vou ficar balançando na rede esperando acontecer. Não, a esperança está conectada à fé. A fé que ele fala aqui, justificados, pois mediante a fé. Logo eu tenho esperança, por isso eu me alegro. Amém? Aí ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, vamos ficar de pé, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus por isso. Vamos adorar a Deus. Eu queria chamar a equipe de louvor para tomar os seus lugares. E você é livre, desimpedido. Seu corpo é livre, suas mãos, seus lábios, para adorar ao nosso Deus, ao Santo Deus, que é digno mesmo de adoração. De tudo que você produzir, você produza para Deus, responda a Deus, adore a Deus, entregue todo o teu coração, todo o teu caminho, todos os seus pensamentos, que não haja nenhuma tristeza, nenhum rancor, nenhum medo que possa impedir você de adorar a Deus. Você pela fé tem acesso a essa graça,
a graça de pertencer a Deus. Amém? Levante suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque somos aqui filhos do Senhor para adorar, para louvar ao Senhor, por intermédio desses instrumentos, por intermédio desses louvores. Te louvamos, Espírito Santo de Deus, por esse ministério, por essa equipe que aqui está posta, porque o Senhor chamou a cada um deles, o Senhor capacitou cada um de nós, e a tua unção está sobre nós, a tua glória está sobre nós, e nós veneramos a tua presença, nós veneramos a tua glória, veneramos o teu santo nome, por isso adoramos o Senhor, por isso estamos aqui em família, para adorar o Senhor, e que esse louvor ecoe nos nossos corações, para dentro das nossas casas, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo poder e manifestação do teu nome sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. A palavra está com o ministério de louvor. Aleluia, graças a Deus pela paz que Ele mesmo fez conosco, né? Outrora éramos inimigos de Deus, mas hoje temos paz com Deus, né? Coisinha ruim é ser inimigo de Deus. Já pensou? Você ser inimigo de Deus? Que coisa chata. Mas pelo sangue dele, pela sua cruz, nós temos um caminho de volta para ele. Temos um caminho, né? Graças a Deus. E é um negócio interessante mesmo. O Bispo Heber falou algo muito interessante. Outro dia eu estava usando IA para me ajudar a organizar uns versículos, umas coisas lá. E a IA no final da conversa, Deus te abençoe, seu sermão vai ser muito bom. Falou bem assim para mim, né? IA é uma ferramenta que deve ser usada para a glória do Senhor, né? Como qualquer outra coisa na tua vida que você usa. Outro dia a Bispa Raquel pediu antes tem como você fazer uma pesquisa assim pra mim, assim, aí eu fui lá na IA, assim, fiz rapidão lá, IA faz assim, ela me entregou tudo pronto, assim, e tal, tá, aí eu mandei pra Bispa Raquel, tadinha, a bichinha nem sabe que eu usei a IA pra mandar um negócio pra ela, mas funcionou, graças a Deus. Deus é que deu inteligência para o homem criar essas coisas. Deus é que deu a criatividade para o homem. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, diga Deus é bom, meu irmão. Que bonitinho, tá todo mundo aqui do lado esquerdo, ó. Aqui, ó. Tá todo mundo do lado esquerdo. Chega a pastora Lourdes veio todo de vermelho, ó. Porque tá na esquerda, né? Né, pastora Lourdes? Não, né? Não é petista, não? Então, menos mal. Vamos louvar a Deus então, amém? Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. E o véu se rasgou. Sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás e eu quero ir pra lá,
pelo novo e vivo caminho. Seguirás. Seu sangue cante. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. E o véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Quem é vencedor ali? Diga! Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vamos lá! Sei que na sala do trono está, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Na sala do trono está, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Oh, Ele é o novo e vivo caminho. Ele é Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Ele é o novo e vivo caminho. Ele disse, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E por intermédio dele todas as coisas foram feitas. Ou Ele é o verbo que estava no início, antes do mundo ser criado, antes de Deus dizer haja luz. Ele é o verbo. Ele estava lá, e esse verbo se fez carne. Esse verbo estava com Deus, e Ele era Deus, e Ele se fez carne. Oh, aleluia! E nós o adoramos. Nós rendemos graças a esse verbo nesta noite. Oh, Cristo foi revelado a nós, e Ele nos revelou o Pai. Ninguém jamais tinha visto o Pai, tinha conhecido o Pai, mas através de Cristo nós conhecemos o Pai. Oh, aleluia! No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome!
nesse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O véu tu rompeste, a morte venceste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, mas ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome, diga que Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, a tua é a glória, hoje pra sempre estás. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, o nome dele. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, incomparável, acima de todo nome estás. Teu é o reino, a tua é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, inigualável, hoje pra sempre
Teu é o reino. Teu é o reino. Tua é a glória. Acima De todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Jesus. Te exaltamos, Senhor. Vamos adorar. Te exaltamos, Senhor, Todo-Poderoso. Aquele que é e que há de vir. Só Tu és digno. Só Tu és digno, nosso Deus, Criador do universo. De receber a glória e a força para todos sempre. Vamos repetir, te exaltamos. Te exaltamos, aquele que só Tu és digno. Só Tu és digno, Criador do Verbo de receber, glória e força para todos. Mais uma vez, te exaltamos. Te exaltamos, Senhor, Todo-Poderoso.
todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Amém. Amém. Nós te adoramos aqui, Senhor. Tu és o Verbo, tu és o Verbo. Oh, estava com Deus, oh, estava com Deus, Ele era Deus. Ele se fez homem, Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Se humilhou, se humilhou, se humilhou. Ele morreu e temos paz com Deus. Tenho paz com Deus. Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Amém. Em pé como você está, eu só queria ler um versículo e vamos fazer uma oração por cura essa noite. A irmã das Neves me pediu. Não tem como negar esse tipo de oração, né? Mas eu queria ler com vocês aqui em Romanos 8, no versículo 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Certa vez o apóstolo pregando aqui na nossa igreja, ele falou um negócio que eu anotei aqui na Bíblia, né, que eu achei assim, que foi muito interessante para a minha vida isso, né? Porque quando nós falamos de cura, nós não falamos só de cura física, nós falamos de cura de tudo que está em desordem na nossa vida. Não só de cura física. A vontade de Deus para nós que somos seus filhos é que nós vivamos bem e em abundância, né? Abundância de amor, abundância de graça, abundância de saúde. Essa é a vontade de Deus para conosco,
que somos filhos. E o apóstolo Baltazar falou aqui certa vez que Cristo morreu a morte carnal para que a lei que opera na morte morresse com ele. Mas ele ressuscitou. E com esse ato dele ressuscitar, todas as coisas se fizeram novas. E foi onde, igual foi cantado aqui, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. E pela fé nós podemos crer sim que nós já temos um corpo incorruptível, porque na verdade nós temos este corpo incorruptível. A nossa carne está fadada sim a morrer, mas enquanto nós estamos vivos, nós podemos viver em abundância de saúde, e não só saúde física, saúde em todos os estados da nossa vida, amém? Por isso a Irmã das Neves, e também aqui, continuando aqui a leitura, né, desse texto, ele vai falar que o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém, queridos? A Irmã das Neves veio me contar que o genro dela foi entubado por conta de uma crise respiratória, né? E eu tenho particularidades de experiências muito fortes com cura. Então, toda vez que alguém vem para mim e fala, Raquel, ora por mim, eu estou com isso, Raquel, ora, eu sou induzida a fazer isso, porque não é a minha fé, não é só a minha fé é associada da Irmã das Neves, a da Daliev, aos filhos deles, né, deste casal, é que vai produzir, não sou eu que produzo, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está dentro de você, meu amado, para produzir em você a cura necessária. Por isso que eu te peço essa noite, levante suas mãos para as pessoas que estão precisando. Se é você mesmo, coloque a mão no seu coração. Se você que está aqui, ou você que vai assistir este culto, tiver acometido por alguma enfermidade, pela fé em nome de Cristo Jesus, coloque as suas mãos neste local onde você recebeu este laudo. Coloque a mão pela fé e creia que através do poder do Espírito Santo, que será agora transportado, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os ambientes, basta que nós creiamos para isso. Por isso que neste momento eu creio, Santo Espírito de Deus, que o Senhor está lá com o genro da Irmã das Neves, Pai, em nome de Cristo Jesus, operando a sua boa obra. Em nome de Cristo Jesus, eu ministro o sangue de Jesus no sangue deste seu filho, Pai, em nome de Cristo Jesus. Eu ministro o sangue de Jesus expelindo toda a mazela, toda a doença, toda a infecção, tudo que é contrário, Senhor, à tua palavra. Eu repreendo em nome de Cristo Jesus toda a enfermidade sobre a vida do seu filho, Pai, e ministro nele, Senhor Jesus, a abundância de vida. Eu falo para você, você pode respirar com liberdade, respirar à vontade. Eu ministro sobre a sua vida o fôlego de vida que vem da parte do nosso Deus. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu te peço, Santo Espírito de Deus, opere em cada um que está ouvindo essa oração a cura necessária. Seja ela, Senhor Jesus, uma cura física, seja ela, Senhor, cura nos sentimentos, seja ela, Senhor Jesus, cura na mente. Em nome de Cristo Jesus, para os que estão desanimados, eu ministro, Senhor Jesus, reavivamento, Pai, em nome de Cristo Jesus. Eu ministro um novo ânimo de vida, um novo fôlego de vida, uma nova visão, uma nova missão. Pai, tudo que está desordenado, que o Senhor venha ordenar agora através do seu sangue, Pai, em nome de Cristo Jesus. É assim, Senhor, que eu oro, é assim, Senhor, que eu creio, é assim, Senhor, que eu confesso, juntamente com a sua igreja que está aqui comigo, Pai. Nós concordamos com essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.
Estenda suas mãos para cá. Vamos receber o profeta do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este alimento que nós teremos essa noite. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela disposição da vida do seu filho. Eu te louvo porque o Espírito Santo habita no corpo dele, na mente dele. E nós cremos, Senhor Jesus, que essa palavra virá sim para nos alimentar, para nos ordenar, para nos preencher. Usa seu filho, Senhor, com autoridade e poder sobre as nossas vidas. E nós recebemos ele hoje como profeta em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Graça e paz, amém? Abra a sua Bíblia comigo. Lá em Deuteronômio, capítulo 6. Verso de número 5. Verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Obrigado, bispo. Deus te aumente mais. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Podemos assentar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por tua palavra. Sabemos que ela é tua, Pai, ela é santa, ela é digna de toda aceitação, ela é poderosa, ela é justa, Pai, ela é fiel, ela é amável, Pai, ela nos consola, nos conforta, nos exorta, nos ensina, nos corrige. Obrigado por tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. No livro de 2 Crônicas, tem uma passagem maravilhosa. Vou tentar, se o Espírito Santo deixar, trazer uma mensagem expositiva, amém? Você vai abrir a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. É uma passagem bastante conhecida. Vai falar sobre o rei Josafá, depende da versão, amém? O rei Josafá, o pai dele era o rei Asa. Com esse nome ele tinha tudo para subir para o céu, né? Mas no entanto foi um rei terrível. Foi um rei que ele não foi exemplo de maneira nenhuma. Conhecia a história de Davi, conhecia a história de Salomão. Aqui nós estamos seguindo a linhagem de Jesus, amém? E o rei Asa, ele tinha tudo para ser um rei excelente, exemplar. Mas no entanto ele decidiu fugir da vontade de Deus. Eu não quero focar no rei Asa, nós vamos ficar em cima do rei Asa. Mas como ele foi o pai de Josafá, vamos citá-lo aqui nesse início. E o rei Asa, se você voltar algum pouquinho a tua Bíblia aí, lá no verso de número 16, no capítulo 16, capítulo 16, no verso de número 9, verso 7, 2 Crônicas 16, verso 7, diz assim: neste tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse. Vidente aqui na Bíblia não é o vidente de hoje não, tá? Vidente aqui na Bíblia, na palavra também era o profeta de Deus, o homem enviado de Deus também era chamado de vidente. Amém? Não com essa conotação que se tem hoje em dia, que vidente é alguém que consulta espíritos. Não, esse vidente aqui era aquele que ouvia, que tinha o espírito e ouvia a voz de Deus e trazia a voz de Deus, trazia a direção de Deus ao povo. Amém? Então veio esse profeta, esse vidente, falou assim: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O verso 9: pois os olhos do Senhor passaram por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele procedeste loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. O verso de número 12, lá embaixo, fala assim: no 30º ano do seu reinado, Asa caiu doente dos pés.
embora a sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença, não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Não que seja errado buscar um médico, mas o Senhor, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. A questão aqui é que a confiança dele não estava em Deus, mas estava no que os médicos podiam fazer por ele. E mesmo sabendo que ele estava doente gravemente dos pés, e ele morreu, logo ele morreu, pouco tempo depois ele faleceu, mesmo sabendo que a doença dele era grave, ele não buscou ao Senhor. E voltando aqui um pouquinho, voltando aqui para 2 Crônicas, no verso 18, vai falar um pouquinho sobre Jeosafá, logo depois que o rei Asa morreu, o pai de Jeosafá. Jeosafá, ele passou a reinar e ele foi um homem de coração bom, voltado para o Senhor, de coração que buscava o Senhor e procurou fazer a vontade do Senhor, mas como nós, homens mortais, naturais, ele também fez algumas escolhas ruins. Ele se aliou familiarmente, por assim dizer, com Acabe. E Acabe, todo mundo sabe quem foi Acabe. Acabe era a esposa daquela mulher que até hoje, dentro de uma igreja, quando se fala Jezabel, misericórdia. O espírito de Jezabel, ou seja, um espírito de rebelião, de rebeldia, de tentar tirar a autoridade. Esse é o espírito de Jezabel. De tentar apagar aquela autoridade que veio sobre o marido, sobre a esposa, porque quando não reconhecemos a autoridade, tudo vai mal. Se eu não entendo que tem um pastor acima de mim, que tem um bispo que está acima de mim, se o bispo não entende que tem um apóstolo que está acima dele, que há uma hierarquia e que a unção desce dos céus e ela desce e escorre e ela vem nos níveis que deve existir, porque Deus assim os criou, haverá problemas. Eu não posso tomar uma decisão se eu esteja debaixo de uma autoridade simplesmente porque eu acho que aquilo está certo, mas porque o Senhor tem me dado direção. A unção, ela vem de cima para baixo, amém? E quando fala de cima para baixo, não quer dizer que um é maior que o outro, não. Amém? E o rei Josafá, infelizmente, ele fez uma escolha ruim aqui. E teve uma situação que o rei Acabe falou o seguinte: vamos lutar contra o outro rei? Una-se comigo e vamos pelejar contra o rei, o outro rei. Aqui a palavra do Senhor fala: vamos pegar aqui e vamos contra o outro rei, acho que se não me engano o rei da Síria, vamos lá lutar contra ele. E eles falaram assim: vem cá, chama os profetas, antes de fazermos qualquer coisa, chama os profetas para que possamos ouvir a voz de Deus. E chegaram 400 profetas e todos eles falaram: pode ir que é bênção, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar, pode ir que tudo vai bem. E quando eu leio essa passagem aqui do capítulo 18 de 2 Crônicas, parece que alguma coisa está errada, porque 400 profetas chegam e falam: pode ir que tudo vai bem. E o rei Josafá pergunta para o rei Acabe: vem cá, por acaso não tem mais nenhum profeta aí não? Será que não tem mais nenhum profeta aí no meio desse povo? Quatrocentas pessoas falando: pode ir, e ele fala assim: mas será que não tem mais nenhum que possa falar pelo Senhor? E o rei Acabe fala: tem o tal de Micaías aí, mas ele não gosta muito de mim não, ele só fala de mim o que é ruim, ele só fala de mim o que não é bom, mas manda chamar ele lá. E Micaías chega e fala assim: olha, pode ir que tudo vai bem. O rei fala assim: Micaías, eu já não falei para você. Olha só, Micaías, eu acho que quando eu leio essa passagem, eu acho que Micaías ele foi sarcástico, ele falou de uma forma sarcástica. Ele fala: não, pode ir que tudo vai bem. E o rei fala assim: Micaías, quantas vezes eu já te falei para você que é para falar para mim aquilo que Deus mandar você falou? Então é o seguinte, o rei Acabe, se você for para essa guerra, você vai morrer. Por que eu estou falando isso? O texto tem a ver com confiar no Senhor. A mensagem de hoje, ela tem a ver com confiar na voz do Senhor. Ela tem a ver com ouvir a voz de Deus, porque Ele
Porque eu o amo com toda a minha força, como nós lemos lá em Deuteronômio, com todo o meu conhecimento, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, porque eu o amo. Eu vou procurar confiar no Senhor e confiar que Ele é poderoso para fazer em minha vida infinitamente mais, além de tudo que eu peço ou que eu penso, e vou confiar nas instruções que Ele passar para mim. Eu não posso me apegar. Entenda, me perdoe se de repente soar estranho. O testemunho da Raquel, ele pode me edificar, mas não quer dizer que ele sirva para mim. No sentido de que eu preciso buscar de Deus, eu me pego, o mesmo Deus que falou com a bispa Raquel, também vai falar comigo e vai dar a instrução que eu preciso para que o meu caminho seja como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque Deus falou assim, jejum em 15 dias para o irmão, eu vou fazer igual? Não, eu vou buscar o Deus que falou com o irmão, porque o mesmo Deus que falou com o irmão também vai falar comigo. E o Deus que falou com o irmão sabe qual é a minha necessidade do que eu preciso para que o meu caminho seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu preciso confiar que esse Deus fala e aprender a ouvir e a confiar na voz que esse Deus fala. Amém? Final da história, Acabe morre, Josafá, no meio da batalha, fica angustiado, clama ao Senhor, o Senhor dá livramento a ele. E no 19, Deus começa a falar com ele, olha, porventura eu não falei para você que não era para você ir? Por acaso você se uniria a alguém que eu não mandei você se unir? Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo de número 20, vai falar sobre o que um rei deveria fazer e o que ele não deveria fazer. E uma das coisas que o rei deveria fazer era não confiar em alianças. O que é confiar em alianças? Confiar no homem, na capacidade do homem. Ei, não volte ao Egito, não junte cavalos em quantidade, em força, para que você não se ensoberbeça e acha que a sua força vai te dar o livramento. Ei, não ajunte para você, Salomão foi contra tudo isso, infelizmente. Não ajunte para você ouro em grande quantidade, não ajunte para você prata em grande quantidade, para que o seu coração não esteja nessas coisas. Não estou falando que isso é ruim, não, mas para o seu coração não estar apegado a essas coisas. Ei, não se ajunte a mulheres que não tenham temor ao Senhor, não tenha para você muitas mulheres, infelizmente Salomão não é exemplo disso, mesmo estando na palavra, amém? E Deus fala para Josafá, ei, por acaso eu não falei para você, cara, é por minha conta, tá? Eu não falei para você que não está na palavra, porque uma das coisas que era necessário o rei ter na vida dele, era uma cópia da escritura, e ela precisava ser lida por ele, fala comigo, todos os dias. Isso era do rei. O rei precisava ter a cópia da escritura, e ele tinha que ser lido a ele precisava ler ela todos os dias, para que não se ensoberbecesse, e o seu coração não estivesse voltado na confiança da sua própria força, mas no Senhor, para que o temor do Senhor estivesse no coração dele. Amém? Depois disso, Deus fala com Josafá, após a guerra lá com Acabe, Deus fala para Josafá, ei, vou usar a minha expressão, o juízo vai vir sobre você. Você está abrindo legalidade para que o inimigo haja no seu reinado. E o legal de Josafá é porque quando Deus fala isso com ele não faz como o pai dele, Asa, e vai se esconder do Senhor, e vai se afastar do Senhor. E quando você lê a história de Asa, parece até que ele se apostatou. Mas o rei Josafá, quando ele escuta Deus corrigindo ele, chamando ele para perto, a primeira coisa que ele fala, opa, levanta agora as pessoas que são da minha confiança, líderes, levanta agora os, lá do templo, como é que era o nome, meu Deus do céu? Os responsáveis pelo templo, lá pelo cuidado do templo, os levitas. Chama os levitas e mande que os levitas comecem a levar a palavra e ensinar ao povo para que o povo se desvie do mal.
Quando a correção de Deus chega para ele, ele fala, não, isso não é só para mim não, o povo também precisa ser corrigido, vamos ajeitar a casa, vamos arrumar a casa, aquilo que está fora de ordem, chama os levitas aqui, pega pessoas da minha confiança e manda que esses levitas comecem a ler a palavra e a tirar tudo aquilo que é ídolo, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que está afastando o povo de Deus, porque senão o nosso reinado vai ser ruim, a nossa cidade, o nosso povo vai passar por dificuldade. Deus corrige ele se corrige, já conserta a casa, já arruma a casa. Ele é rápido. Errar, todos nós vamos errar. A diferença é que nós precisamos ser rápidos a ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que o Senhor tem falado conosco. 2 Crônicas capítulo 20. Depois disso, depois que ele arrumou a casa, depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns disseram a Josafá, vem, contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum a todo o povo. Jesus, ele falou quando trouxeram para ele aquela criança que ela tinha, pode-se dizer hoje, talvez uma epilepsia, ela tinha convulsões. Quando trouxeram a ele, Jesus falou assim, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Mas no entanto, essa casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. O que é jejum? Fala comigo, uma vida consagrada a Deus. O que é oração? Fala comigo, comunhão com Deus. Você só conversa, meu amado, você só bate papo com quem você tem intimidade. Quando alguém na rua te aborda, você já olha meio torto para ele. Se for daquelas pessoas que às vezes nem te conhecem, já começa você já fica mais ainda. Já fica preocupado. Pô, nem conheço, essa pessoa está puxando assunto e às vezes a pessoa chega a ser meio... Às vezes você está querendo ir embora, você está com o teu tempo. Não que conversar seja ruim, é bom conversar. Mas também tem hora e às vezes a pessoa chega, nem te conhece e começa a conversar com você e a puxar conversa, a puxar assunto e você não tem intimidade, você não tem assunto. Por que não tem assunto? Porque não tem intimidade, você não conhece. Por que às vezes é tão chato, é tão pedante dobrar os joelhos e falar com Deus? Porque nós não temos assunto, amado, não vamos rodear não. Nós não passamos tempo suficiente com Deus, nós não temos assunto, e o assunto que devemos ter é aquilo que a palavra de Deus nos traz como revelação. O assunto que nós temos com Deus é a palavra dEle, é aquilo que Ele já disse quem somos, aquilo que podemos, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que podemos alcançar por meio da palavra. Quem a palavra diz que somos? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, diz, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Se Ele venceu, vencemos com Ele. Morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, justificados com Cristo, por Cristo Jesus. Foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou para que nele fôssemos feitos justiça, fomos feitos justos, restaurados, transformados, santificados. Temeu Josafá e se pôs a buscar ao Senhor. Qual tem sido a nossa atitude diante de uma notícia ruim? Qual tem sido a minha reação diante das adversidades? Como temos reagido? Você que me ouve, que me assiste pelas telas, qual tem sido a sua reação quando você ouve, escuta uma notícia que ela é ruim, que ela é contrária àquilo que esperamos, às nossas expectativas? Qual tem sido a nossa reação? Quando a enfermidade bate na porta, temeu Josafá. Temer não é o problema é o que esse temor vai fazer. E pôs-se a buscar ao Senhor. Apregoou um jejum em todo o Judá. Por que todo o Judá? Porque tem situações, amado, que não cabe somente ao bispo. Situações que é para a igreja toda jejuar, para a igreja toda buscar.
tem peso que não é só para um. O rei estava lá como cabeça, como representante, mas a responsabilidade, se ele falhasse, todo Israel padeceria. E todo Israel padeceria, então todo Israel precisava buscar ao Senhor. E o que o jejum faz? O jejum mortifica a minha carne e me deixa sensível para ouvir a voz de Deus. Certa vez eu ouvi, eu estava pregando, o Espírito Santo, enquanto pregava, o Espírito Santo falou comigo, e era como se eu estivesse ouvindo pensamento de algumas pessoas. Não, mas para que jejuar? Não precisa não. Não precisa não, queridos. Jesus jejuou, você é melhor que Jesus, amado. Jesus falou, quando jejuardes? Quando? Significa que ele esperava que jejuássemos. Amém? Tem situação, olha para você, não sei porque, está me vindo ao coração, olha para o seu irmão, fala, você precisa tirar tempo de jejum. Está difícil, parece que algumas coisas não querem romper. Jejum e oração, amado. Parece que tem alguma coisa te travando, te impedindo. Jejum e oração. Leitura da palavra, não é só passar fome não, é jejuando, orando, falando, Senhor, eu creio no que a tua palavra diz, eu creio, Pai amado, que a saúde está entrando no corpo dele agora, como a bispa ministrou. Pai, eu creio, Senhor Deus, que o teu Espírito vivifica o corpo mortal dele, lá onde ele está. Senhor Deus, eu creio que não há barreiras, Pai amado, em todas as tuas promessas. Eu creio, Pai, que há portas abertas agora. Senhor, que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, não vai me faltar o pão, não vai faltar o combustível no meu carro, os meus filhos não se perderão, porque eu sei quem tenho crido. Verso 6, e disse o Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele estava engrandecendo o nome de Deus. É necessário engrandecer o nome de Deus diante das circunstâncias, para que as circunstâncias sejam colocadas no lugar dela. É preciso engrandecer o nome de Deus. Pai, eu sei que há uma multidão vindo sobre mim, mas tu és Deus poderoso. O Senhor tem todo poder nos céus e na terra. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é o Deus da saúde. O Senhor é o Deus, Pai amado, que transforma a mente. O Senhor é o Deus que salva, que liberta. O Senhor é o Deus que cura, seja de qual enfermidade for. Aleluia. Verso 12. Ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então o Espírito do Senhor no meio da congregação veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse ele, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim diz o Senhor Deus, não temais, nem vos assusteis por causa desse problema, dessa multidão, dessa circunstância, pois a peleja não é vossa. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Zir, e achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor, para convosco, ó Judá e Jerusalém. Aqui foi uma instrução específica, porque a situação aqui ela era real. Era algo específico, ó rei, está vindo uma batalha contra vocês, eles realmente estão vindo contra vocês, mas escute, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Vocês não têm que pelejar. O Senhor vai dar o livramento. E eles ouviram a palavra e creram. E a pergunta continua: qual tem sido a minha reação diante do que eu ouço? Qual tem sido a minha atitude diante do que eu escuto? Diante das adversidades, qual tem sido a minha reação? Aqui era para eles, mas trazendo para o nosso dia, quando chega a circunstância, qual tem sido a sua reação? E qual é a promessa de Deus para nós? Porque a palavra já foi escrita, já está escrita. Jesus falou, eu não vos deixarei sós,
Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele estará em vós, habitará em vós, estará convosco para sempre. E quem é o Espírito Santo senão Deus? E Ele falará de todas as coisas que eu vos tenho ensinado e vos guiará a toda a verdade. E o que é a verdade? A verdade para eles era: nessa batalha não tereis que pelejar. E o que é a verdade de Deus? O que a verdade diz a respeito da circunstância, do problema que eu estou vivendo? O que a verdade diz a respeito da minha família e da minha casa? O que a verdade diz a respeito da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Eles andam em amor, o teu amor está neles. Eles andam em paz, em alegria, em mansidão. Eles andam em domínio próprio, Pai amado, porque eles são do Senhor. Pai, eles andam em alegria. Pai amado, a tristeza não vai inundar o coração deles. Pai, a angústia não vai inundar a vida deles, porque eles andam em Ti, Senhor. Eu e minha casa somos do Senhor, Pai. Pai, eu chamo a Tua existência dentro da minha casa. Enche esse ambiente aqui, Pai. Pai, representante do Senhor no meu lar, sou eu. Enche esse lugar com a Tua glória. Aleluia. Eles creram. Lá no verso 17, no finalzinho da parte C: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Interessante que é o seguinte: vocês não vão ter que pelejar, mas vocês vão ter que ir. Deus tem a parte dele, mas Ele conta comigo. E a minha atitude, a minha reação, a forma como eu respondo à palavra de Deus vai dizer se eu estou crendo ou não. A boca fala e o coração está cheio. Mas assim, a boca fala do que o coração está cheio. Não estou aqui para julgar ninguém, mas se está falando incredulidade é porque o coração está cheio de incredulidade. Se está falando fé, se está andando em ousadia, porque o coração está cheio de fé, está cheio de ousadia. E às vezes não precisa nem falar nada, mas na hora que dobra o joelho: Senhor, eu sei em quem tenho crido. Verso 18: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Anderson, meu querido, ministra pra gente aquela última música, por favor. O louvor, pode subir aqui de novo, por favor. Levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Fala comigo, em alta voz. Fala comigo de novo, em alta voz. Eu tive que fazer uma cirurgia na boca há uns 2 dias atrás, não estou podendo gritar muito não. Já senti pressão aqui umas 3 vezes já. Mas eles falaram em alta voz. Levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos... rapidinho. Levita não é quem toca não, querido. Levitas eram responsáveis pela organização do templo. Eram trabalhadores, ensinavam a palavra. Eram homens e mulheres. Aqui são músicos, cheios da unção e da graça de Deus. Se é para chamar de levita, não chame de levita, porque Jesus era da tribo de Judá e nós somos irmãos dele, amém? Aqui não tem esse problema, mas que essa mensagem vá e acompanhe e alcance muitas vidas. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos cantar? O último hino do Cirilo. Levante as mãos. Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Louve ao Senhor.
louvo, te exaltamos. Levante as mãos aos céus, fala: Senhor, eu creio na tua palavra. Começa a agradecer a Ele. Quantos livramentos Ele já te deu, quantos milagres você já viveu, quanto Ele já te prosperou, quantas pessoas que o inimigo já tentou matar, já tentou tirar a vida por diversas vezes. Quantas vezes Ele te deu livramento e você sabe que Ele te deu livramento, fora os que você nem sabe e Ele te deu assim mesmo. Quantas vezes Ele cuidou dos seus filhos, quantas vezes as pessoas passaram necessidade e na sua mesa sempre teve pão. Oh, eles se colocaram de pé e começaram a louvar o Senhor e falar: Pai, obrigado. Obrigado. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei quantos livramentos o Senhor me deu. Eu sei quantos livramentos o Senhor me deu. Eu sei o quanto o Senhor me ama. Eu sei que foi o seu amor que me salvou. Eu sei, Pai, que se dependesse de nós, estávamos acabados. Mas o Senhor nos amou e nos deu vida e vida em abundância. Oh, aleluia. Amém. Porque todas as coisas, tu criaste por causa da tua vontade, vieram a existir. Porque todas as coisas, tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. Aqueles que estão se sentindo fracos, aqueles que estão se sentindo, Pai amado, sobrecarregados. A tua palavra diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você que está me vendo agora, Ele tem o descanso que você precisa.
Ele tem o consolo que você precisa. Ele tem a paz, Ele é a paz. Ele tem a alegria porque Ele é a alegria. Ele tem o gozo porque Ele é o gozo. Ele é o consolo, Ele é o livramento. Todo o poder e toda a glória está nele. Oh, aleluia, te louvamos, Senhor. Toca esses músicos, Pai. Pai, eu declaro uma nova unção sobre o Weber, sobre o Anderson, sobre o Vitor. Eu declaro uma nova unção, Pai amado, sobre o Caio. Eu declaro uma unção nova sobre o Idelson. Aqueles que não estão aqui, Senhor, toca eles. Toca cada músico da ICEP. Esteja eles onde eles estiverem. Eu falo por boca de Deus. O louvor da ICEP nunca mais será o mesmo. Eu declaro a unção nova vindo sobre cada ICEP. O poder do Senhor tocando a mão de cada músico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de frieza, eu repreendo você. Saia em nome de Jesus. Declaro um avivamento sobre as ICEPs, sobre os pastores, sobre os líderes desta igreja. Como profeta de Deus, eu declaro um tempo de crescimento em o nome de Jesus. Vai romper, vai romper. Eu declaro rompimento sobre os jovens em nome de Jesus. Oh, dala elevará. Eu reclamará lavará. Um tempo novo, um tempo novo, um tempo de alargar as tendas. Oh, relaxou canderealas. Oh, relaxou. Ei, há um tempo novo. Líderes se levantarão com autoridade e poder na palavra. Oh, errei. Sorela errei sandarás. Eu reclama, eu sequei. Aqueles que estavam se sentindo fracos serão renovados a partir de hoje, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Apatia, não mais. Oh, não mais. Indiferença, não mais. Ei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, serão os despojos. Os despojos chegarão a provisão. Aqueles que estavam precisando de provisão, ela está chegando. Oh, ela está chegando. Ela está chegando. Ei, provisão chegando. Oh, só creia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Todos verão. Todos verão. Todos verão. Pode anotar a data de hoje. Todos verão. Ei, aleluia. Um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo novo. Em nome de Jesus. Ei, um tempo novo. Um tempo novo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós te damos graças pelo teu poder e a tua unção, Senhor. Damos graças por tua presença, Pai. Damos graças por teu poder, Pai, a tua glória. Damos graças, Pai amado, por tua bondade e teu Espírito. Damos graças, Pai, por um avivamento vindo do Senhor. Um desejo, Pai, uma fome por ti. Uma fome por ti. Um desejo por te conhecer mais, Pai. Aqueles que estavam sem forças para orar serão tomados por um desejo de oração. Um desejo de comunhão por ti, Pai. Em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada a você.
Amados, vamos consagrar, né? Já é consagrado, mas vamos abençoar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Os nossos planos, projetos, desejos do coração. Eu quero que você apresente sua vida financeira agora ao Senhor Jesus. Amém? Já foi ministrado aqui que vai acontecer milagres, então é nisso que nós temos que nos manter firmes. Amém? E temos que ter ousadia no nosso crer. Amém, queridos? Ousado, seja ousado no crer. Amém? Então apresenta aí sua vida financeira, apresenta onde você quer chegar, né? Porque como nós somos ensinados aqui na nossa igreja, trazei todos os dízimos e todas as ofertas. Não significa só o seu dízimo de hoje, é onde você quer estar. Então se visualize nesse lugar onde você quer chegar. Neste lugar que você está orando hoje, né? Nessa fonte, nessa nova fonte de renda que você está crendo hoje, né? Porque a transição já está acontecendo na sua vida. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, eu abençoo a sua igreja, eu abençoo, Senhor Jesus, todos os dizimistas, todos os ofertantes, com a bênção que enriquece e não traz dores. Eu ministro em nome de Cristo Jesus a superabundância de Deus nos lares, nas fontes de renda, na vida dos seus filhos, Pai. Que a multiplicação seja instalada na vida deles, em nome de Cristo Jesus. É assim que eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe algum valor monetário físico, após o culto pode depositar aqui, amém? Vamos nos assentar só um pouquinho. Tá? Só dar alguns avisos. No fim de semana que vem, o próximo domingo é a nossa Santa Ceia. Venha, traga sua família, traga uma pessoa que esteja precisando, né, ter esse momento de comunhão conosco, tá bom? Traga essa pessoa, traga sua família para vir partilhar do corpo e do sangue de Jesus conosco. Acampamento de jovens. Fala. Primeira parcela até o dia 25, tá? R$200, né, o valor. Qual que é a data mesmo que eu já esqueci? 29, 30 e 31 de agosto, tá? Quem ainda não teve a oportunidade de fazer as inscrições, pode procurar o Vitor, tá? Que ele tá aqui na nossa igreja responsável por isso. Mais algum aviso? Acho que é só isso, né? Quinta-feira, culto, família no altar de Deus. E já falei. Então tá bom. Então só isso. Vamos nos colocar de pé. Amém? Quero te enviar para essa semana que se começa hoje, né? Que está começando hoje com a bênção de Deus. E eu sempre tenho o hábito de enviar todos que estão no culto debaixo da palavra que foi ministrada, para que os frutos dessa palavra surjam na sua vida. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, eu te envio para essa semana. E que a sua vida produza os frutos aqui ministrados. E que a paz do Senhor Jesus, a bondade do nosso Deus, do nosso Pai, e a bênção dele esteja sobre a sua vida. E por onde você for, você seja uma bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão, nosso culto está encerrado. Deseja a ele uma semana transbordante de bênçãos, em nome de Cristo Jesus.